próxima aula. Conceito e revisão da lei de Coulomb são os assuntos de hoje. No sistema internacional é bom não esquecer, a unidade de força é o Newton e a unidade de carga é o Coulomb. A unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. Olá pessoal, a gente está de volta para mais uma aula da parte de eletrostática e nessa terceira aula do curso de eletrostática a gente vai falar hoje um pouquinho sobre campo elétrico. Mas antes de falarmos sobre campo elétrico, eu gostaria de fazer uma revisão da segunda aula, da aula passada. E na aula passada a gente falou sobre a lei de Coulomb. A lei de Coulomb é uma lei que estabelece a relação entre cargas, distância e força de interação entre elas. Você deve estar lembrado que duas cargas podem se atrair ou se repelir, dependendo do sinal delas. Se nós tivermos cargas de mesmo sinal, a força entre elas será a força de repulsão. Cargas de sinais opostos, força será de atração. A direção em que essa força atua coincide com a reta que passa pelas cargas. E a intensidade da força é estabelecida pela lei de Coulomb. O Coulomb enunciou a lei dele da seguinte maneira: a força que age entre duas cargas é diretamente ao produto das cargas em módulo e é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Se você não anotou na aula passada, anote agora o enunciado da lei de Coulomb. A força de interação entre duas cargas pontiformes, carga pontiforme é carga que pode ser considerada como estando concentrada em um ponto. Então, a força de interação entre duas cargas pontiformes é diretamente proporcional ao produto das cargas em módulo. Isto é, quanto maior o produto das cargas, maior a intensidade da força. E é, ao mesmo tempo, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas duas cargas. Se a distância aumenta, a força diminui. É inversamente proporcional. Se a distância diminui, a força aumenta. Mas cuidado, não é na mesma proporção. É inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Vamos dar um exemplo. Se nós dobrarmos a distância entre duas cargas, 2 ao quadrado é 4. A força irá ficar 4 vezes menor. Se nós triplicarmos a distância entre as cargas, 3 ao quadrado é 9. A força ficará 9 vezes menor. Agora vamos diminuir a distância. Se eu reduzo a distância à metade, isto é, divido a distância por 2, fica 2 vezes menor a distância. 2 ao quadrado é 4. A força ficará 4 vezes maior. Então, a aplicação da lei de Coulomb é relativamente simples. O conceito da aula de hoje, o conceito de campo elétrico, já é um pouco mais difícil de visualizar. O que é o campo elétrico? Ou vamos fazer uma pergunta mais genérica: o que é um campo? Aqui na física você vai ter a oportunidade de estudar o campo gravitacional, o campo elétrico hoje, e mais tarde, aqui mesmo na eletricidade, o campo magnético. De uma maneira bem genérica, o campo é uma região do espaço modificada pela presença de um corpo. No caso do campo gravitacional, o corpo que modifica a região é uma massa. Por exemplo, o planeta Terra. Ao redor do planeta existe
uma região de campo gravitacional, criado pela massa do planeta Terra. Nas imediações de um ímã ou de uma corrente elétrica, existe um campo magnético, criado pelo ímã ou pela corrente elétrica. Da mesma forma, nas regiões que envolvem uma carga, nós teremos a presença de um campo elétrico, uma região do espaço modificada pela presença daquela carga central, aquela carga que nós dizemos carga que cria o campo elétrico. Você deve estar se perguntando, mas o que significa na prática o campo elétrico? O campo elétrico é uma grandeza que, aqui na física, vai dar uma ideia para a gente da força que vai agir numa carga quando essa carga é colocada naquele campo elétrico. Dizendo de outra maneira, se nós tivermos uma carga positiva e aproximarmos dessa carga positiva uma carga negativa, a carga negativa será atraída. Agirá sobre a carga uma força. Nós já vimos que a força pode ser calculada pela lei de Coulomb. Mas nós podemos também calcular a força se nós conhecermos o campo elétrico naquele ponto. O campo elétrico, então, vai nos dar uma ideia da força que agirá numa carga elétrica colocada naquele ponto. É importante a gente ressaltar aqui que o campo elétrico, da mesma forma que a força, é uma grandeza vetorial. Para ficar perfeitamente caracterizado, nós devemos fornecer a direção do vetor, o sentido e a intensidade. O vetor campo elétrico, produzido por uma carga pontiforme, tem direção radial. Traduzindo, ele tem a direção da reta que passa pelo centro da carga e pelo ponto considerado. O sentido desse vetor irá depender do sinal da carga que criou aquele campo. Se a carga elétrica que cria o campo for uma carga positiva, o campo terá o sentido de afastamento, apontando para fora da carga. Se a carga que cria o campo for negativa, o campo terá sentido de aproximação. Então, já estamos caracterizando o vetor. Já falamos sobre a direção e o sentido. Quanto à intensidade, nós precisamos calculá-la usando uma expressão, uma equaçãozinha. Acompanhe a expressão que nos fornece a intensidade do campo nas proximidades de uma carga pontiforme. Nós temos uma carga Q maiúsculo e no ponto P, que está a uma distância D da carga, ela criou um campo elétrico, representado aqui na figura por esse vetor E. Repare, a direção do vetor coincide com a direção da reta que passa pela carga e pelo ponto. O sentido aqui na figura mostra ser um sentido de aproximação. Dessa forma, esta carga aqui é uma carga negativa. Se a carga fosse positiva, o campo teria o sentido de afastamento, afastando-se da carga, sentido oposto ao da figura. A intensidade do campo é calculada usando a expressão K0 módulo de Q sobre D ao quadrado. O K0 é a constante eletrostática do vácuo, 9/10 a nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, a mesma constante que nós já usamos na lei de Coulomb. Módulo da carga. Repare que aqui também, no cálculo do campo, nós não trabalhamos com o sinal da carga elétrica, da mesma forma como fizemos na lei de Coulomb. Nós tomamos o valor da carga em módulo. Lembrem-se que o sinal da carga serve apenas para determinar o sentido do campo elétrico, do vetor E. Ou, no caso da força, o sentido da força, atração ou repulsão.
E D, a distância da carga até o ponto considerado. Relembrando aqui, no sistema internacional, carga medida em coulomb, distância medida em metro. E uma observação final: carga positiva, maior do que zero, campo de afastamento. Carga negativa, menor do que zero, um campo de aproximação, apontando para a carga. Como aplicar isso daí na prática? A gente preparou aqui um pequeno exercício para calcularmos a intensidade do campo elétrico nas proximidades de uma carga. Acompanhe o exercício de aplicação. Nós temos uma carga positiva de 2 microcoulomb. O micro é o mesmo que milionésimo. Estamos considerando um ponto P que está a 3 centímetros da carga. E queremos calcular o campo elétrico naquele ponto. Caracterizando o vetor. O vetor campo elétrico deve ter direção da reta que liga a carga ao ponto. Direção da reta que liga a carga ao ponto. Direção radial. Carga positiva. O campo tem sentido de afastamento, afastando-se da carga. E a intensidade, dada pela equação K0, 9/10 da nona, que multiplica módulo da carga, 2, 10 a menos 6. Repare que nós substituímos o micro pelo equivalente, 10 a menos 6. Então, 2 microcoulomb, 2, 10 a menos 6 coulombs. Dividido pela distância da carga ao ponto ao quadrado, 3 centímetros ou 3, 10 a menos 2 metros. Fazendo as contas, nós obtemos que o campo naquele ponto tem intensidade de 2 vezes 10 a sétima newtons por coulomb. 2 vezes 10 a sétima newtons por coulomb. Dá uma ideia para a gente da força que irá agir na carga colocada naquele ponto. Na próxima aula, a gente espera vocês com uma revisão para os vestibulares de meio de ano. Até lá!